Olá, maravilhosas! Eu sou a Carol Rodrigues, consultora de imagem, fundadora do Look ao Lucro, e hoje eu vim falar para vocês qual o melhor material de cabelos, na minha opinião. Essa dúvida eu recebo muito, gente. Por quê? Porque cabelos sempre é um assunto muito relevante dentro do teste de coloração pessoal para cliente. E nós, enquanto consultoras, às vezes surge muito essa dúvida, né? De qual seria a melhor forma de explicar os cabelos e quais materiais eu devo ter em mãos para auxiliar nessa explicação. Então, no mercado, o que tem disponível hoje, qual que é o melhor, né? E foi justamente por isso que eu fiz esse vídeo. Vamos descobrir tudo. Continua aqui comigo, tá? Mas antes de continuar, eu quero pedir para você, por favor, curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e deixar o seu comentário aqui também. Se você tinha dúvidas sobre esse assunto, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você tem alguma outra dúvida que você quiser compartilhar aqui também, fique super à vontade, tá? Então, gente, para começar, eu vou contar uma breve historinha. Antigamente, uns 3 anos atrás, por aí, a gente não tinha nenhum material de cabelo específico de coloração pessoal disponível. Então, o que a maioria das consultoras utilizavam até então é este materialzinho aqui, que eu tô mostrando para vocês, como se fosse um material desse, tá? Que geralmente tem disponível em salão. Então, quando você abre aqui, você vê várias mechinhas de cabelo. E aí, a consultora, né, ela precisava ter esse conhecimento muito profundo desde o início para que ela conseguisse utilizar isso aqui na indicação do cabelo de forma ilustrativa para a cliente. Por quê? Porque ela precisaria ter um conhecimento, né, bem aprofundado sobre temperatura, intensidade e profundidade, de forma que na hora que ela batesse o olho aqui nessas mechas, ela já conseguisse dizer o que é uma mecha mais dourada, o que é uma mecha mais acinzentada, né? Então, a gente tinha todas essas variações e por isso que era muito importante saber exatamente, né, esses conceitos entre quente e frio, diferença entre quente e frio, entre um cabelo neutro, uma tonalidade neutra. Então, este era o material disponível que nós tínhamos para tornar esse atendimento mais real, mais prático e ilustrado para nossa cliente, tá certo? Claro que existem vários materiais de várias marcas diferentes, tem uns que são maiores, tem uns que são menores. Então, geralmente, consultoras que queriam ter esse material de cabelos em mãos, elas entravam em contato com algum salão que geralmente já frequentavam, e aí a gente acabava pegando um bichinho desse aqui, né, um materialzinho desse, que ajudava no atendimento. Antigamente era feito dessa forma, certo? E aí, gente, um tempo depois, se eu não me engano, em 2019, Luciana Uric, né, que é uma das referências de cores que a gente tem hoje no Brasil, uma profissional maravilhosa, ela desenvolveu um material incrível de cabelos, certo? E esse material é o kit de mechas. E aí, gente, a maior dúvida que as consultoras têm é se devem comprar esse material, às vezes como que usa esse material, né? Porque justamente Luciana, um tempo depois, também lançou este outro kit de mechas. Esse aqui é bem mais recente, foi lançado ano passado, no caso a gente está em 2021, eu tenho quase certeza que foi lançado em 2020, tá, gente? E aí, o que acontece? Tem esses dois materiais disponíveis que foram feitos especificamente para coloração pessoal, né? Claro que alguns salões já utilizam, mas justamente para ter a cor em mão de uma forma mais direcionada para clientes que já sabem a sua cartela de cores. Então, é um material específico realmente de coloração pessoal. Esses dois materiais que foram desenvolvidos por Luciana. E o intuito maior desse vídeo é justamente esclarecer a aplicabilidade, na minha opinião, prática de consultoria de imagem que atende clientes, tá? Esclarecer para vocês qual a diferença entre um e outro e qual seria o melhor a adquirir, certo? Então, gente, sobre o que é melhor adquirir, vai ficar a critério de vocês, porque eu vou justamente explicar a minha percepção de cada um. O primeiro material que Luciana lançou foi esse aqui, dessas mechas maiores, tá? Como que ele vem, gente? Eles são 5 chaveirinhos desse, ó, vou mostrar pra vocês os 5 aqui, estão em cima da minha mesa. São 5 chaveirinhos, tá? E aí, dentro de cada um deles tem as suas próprias mechas, né? Tem um chaveirinho aqui, por exemplo, só de ruivo. E aí, o que acontece? Aqui a gente não tem chaveirinho por estação, ou seja, isso aqui verão. Não funciona assim. Aqui a gente tem várias mechas de várias temperaturas, intensidades e profundidades diferentes, tá certo? Assim como em todos esses outros. E aí,
O que eu mais gosto nessa mecha aqui? É o poder ilustrativo dela. Como é uma mecha maior, eu gosto muito de pegar ela e aproximar aqui no cabelo da cliente. Muitas vezes a cliente ela já tem uma coloração no cabelo, né, mechas no cabelo dela, e aí se a gente acha uma cartela fria e ela tá com mecha mais quente, a gente pode pegar aqui as mechas frias e aproximar e mostrar que dá um pouco mais de harmonia, dá para ela ver, né? Um pouco essa diferença, embora seja uma mechinha só. E também, às vezes, gosto de brincar quando a gente vai falar de contraste, né? O cliente, às vezes, tem um contraste mais alto. Imagina, cliente, que você vai ao salão e você fica toda loira, e aí eu brinco com a cliente, coloco aqui. Então, essa mecha grande, ela é muito interessante para isso, poder ilustrativo dela. Então, primeiro ponto positivo para mecha grande, poder ilustrativo. Outra coisa legal que eu gosto de fazer é aproximar essa mecha do cabelo da cliente e mostrar para ela qual é a real tonalidade do cabelo dela. Então, tem cliente como eu, por exemplo, que tem cabelo escuro e jura que o cabelo dela é preto. E aí, quando a gente mostra que tem as diferenças, né, do castanho médio, castanho escuro, castanho claro, e a gente aproxima, e aí a gente mostra, tá vendo como o preto ficou muito escuro para você? Então, realmente seu cabelo é um castanho escuro, tem uma certa diferença de tonalidade. Então a gente dá essa visualização também da cor do cabelo da cliente natural. Ela geralmente gosta muito, minhas clientes gostam muito de saber. E aí, esse é o segundo ponto positivo, porque a gente consegue aproximar e visualizar com muito mais clareza, né? Para pessoas que trabalham também com análise pela íris, eu recomendo muito, porque a análise pela íris, geralmente, quando você vai indicar a harmonia de cores do cabelo pela íris, você geralmente pega não só uma mecha, né? Você vai pegar algumas tonalidades aqui do olho da cliente para misturar e chegar na tonalidade ideal, né? Com uma mescla ali de cabelos. E essa aqui, nessa mecha do kit grande, tem como você fazer a trancinha bem bonitinho. Talvez você, consultora, já tenha visto por aí. Não vou me aprofundar nesse assunto, fica para um próximo vídeo. E aí, gente, acabei de citar 3 pontos positivos aqui dessa mecha, tá? Desse kit aqui, que é da mechinha maior. Agora, eu vou citar os pontos negativos dela também, né? Pontos de observação que talvez incomode você. Não chega de fato a ser um ponto negativo, mas é um ponto de observação que talvez possa incomodar você. Primeira coisa é a portabilidade. Hoje, a própria Luciana já desenvolveu uma bolsinha, né? Para carregar ela, que tem toda a separação, mas acaba que mesmo assim ela bagunça mais, ela tem um potencial de ficar mais bagunçada mesmo, tá? Até porque são mechas maiores, claro, e aí a gente tem que observar isso. O segundo ponto de observação também que eu quero dar para vocês é que, como eu já falei, ela não vem divididinha por estações, certo? Então, você tem que ter mesmo esse trabalho de vir aqui, olhar o tip e ver se esse tip aqui vai bater ali com a sua cliente, vai ter harmonia, vai ter consonância, como que vai funcionar. Então, você tem esse trabalho um pouquinho maior. Nada que, com o tempo, você não pegue essa prática muito rapidinho, até porque, visualizando, a gente já vê o que é um cabelo com profundidade, o que é um cabelo sem profundidade, obviamente, né? E aí você consegue dar essa visualização, mas um ponto de observação é isso, que não vem dividido por estações e a gente acaba tendo um pouquinho mais de trabalho na hora de analisar, de interpretar, né? E aí, para quem tá começando, isso pode gerar um certo tipo de insegurança, tá bom? Então, gente, essas são as minhas considerações com o primeiro kit de mechas que Luciana lançou, tá certo? Agora eu vou falar do segundo, os pontos positivos e os pontos que você pode ter de observação. Vou só pegar aqui porque caiu, tá? No meio do vídeo, caiu. E vocês escutaram a zoada, o barulho, tá, gente? E agora vamos falar desse segundo kit, né? O segundo kit, gente, não é por meio de chaveiros, eles são digamos que cartelas mesmo, né? São cartelas. E aí a gente vai ter 4 cartelinhas, como vocês podem ver. E ele já vem dividido por estações, tá? Então, esse é o primeiro ponto positivo. Aqui a gente vai ter essa primeira grande diferença. São mechas divididas por estações. Então, claro que fica muito mais lógico, certo? Fica muito mais lógico
essa visualização. Então, quando você sabe que a sua cliente é inverno, você não vai ficar pegando ali outras coisas. Você já vem aqui e você já consegue mostrar para sua cliente de inverno os tons mais ideais para ela. É mais organizado, por assim dizer. Quando você abre aqui, o tip também da mechinha já tá logo aqui ao lado, tá logo ao lado. Então, isso facilita bastante também, tá certo? E aí, você vai ter aqui logo os tons de loiro, os tons de ruivo. Então, acaba ficando bem interessante para a consultora pelo fato de ser mais organizado, né? Esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo é a portabilidade. Eu vejo que carregar ele é muito mais fácil, é mais fácil de estar organizado também, de não ficar todo embolado, então acaba sendo um pouco mais prático também nesse ponto, tá? Outro ponto positivo que eu vejo aqui é o poder comparativo, tá? Geral. Não é que nessa mecha aqui você não consiga comparar, então, por exemplo, no chaveirinho primeiro de mechas, né, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, você consegue comparar uma mecha mais dourada de uma mecha mais acinzentada, e aí você vai comparando e colocando um do lado do outro para seu cliente ver. Já aqui você tem um poder de comparação mais geral. Você mostra no geral para sua cliente o que é um mais dourado e o que é um mais acinzentado, por exemplo, né? Então você tem como fazer isso. O que é um claro, o que é um escuro, também você tem como fazer isso, né? Mostrando aqui lado a lado, ele já vem organizadinho. Então, esse é outro grande ponto positivo, esse poder de visualização mais geral na hora de comparar. E, gente, a comparação dentro de tudo que você vai explicar para sua cliente é muito importante. Afinal de contas, ela vai saber o que fazer e o que não fazer muito mais facilmente se você estiver sempre comparando. Ó, isso aqui funciona com você, enquanto isso aqui não funciona. Isso aqui vai funcionar por quê? Porque tá mais acinzentado, porque tá mais frio. Isso aqui vai funcionar por quê? Porque não vai funcionar por quê? Porque tá mais quente, a sua pele não é assim, e você mostra as diferenças e ela vai conseguir compreender o que fazer e o que não fazer com base nisso. Então, por isso, eu considero esse método, tudo que facilita esse método comparativo para mim é de extrema relevância, é de extrema importância. Gente, vou dizer aqui uma coisa para vocês, não vou fazer esse vídeo de novo, tá? Mas eu acabei de perceber que eu tava o tempo todo olhando para a tela do computador, aqui onde eu tô me vendo. Agora eu voltei aqui a olhar pra vocês e esse vídeo vai ficar desse jeitinho, porque ele tá muito maravilhoso. E aí, gente, agora vamos para os pontos de observação dessa cartelinha aqui, tá? Quais são os pontos de observação? O cabelinho, como vocês podem ver, acaba sendo menor. Então, esse poder de visualização aqui na cliente, ele acaba sendo reduzido. Ele fica um pouco menos ilustrativo, tá? Então, este é o primeiro ponto de observação que eu tenho a trazer para vocês aqui. E se ele fica menos ilustrativo, acaba que a gente tem menos poder de observação, no caso a cliente, né? Porque a gente consegue interpretar bem, porque a gente trabalha com isso, mas a cliente nem tanto. Então ela tem um menor potencial de observação dos efeitos nela. Esse é o segundo ponto de observação que eu tenho a fazer em relação a essas mechinhas aqui, tá certo? Então, gente, essas são as minhas percepções entre uma mecha e outra. Eu tenho as duas, eu uso a maioria das vezes mais a nível ilustrativo mesmo, de mostrar para cliente, mas eu gosto muito de associar isso a fotos, porque eu acho que foto é essencial. Muitas vezes, quando você vê só uma mechinha aqui, você não tem noção de como que vai ficar no procedimento de mechas, até porque não é aquela coloração que vai ser colocada em todo o seu cabelo, em 100% do seu cabelo, é simplesmente um efeito, né, um iluminado em algumas partes do cabelo, em algumas proporções do cabelo. Então, eu utilizo mesmo a nível ilustrativo, mas o mais ideal mesmo é a gente também associar isso a fotos para que a cliente tenha noção do que é melhor para ela, se é bom ter um contorno escuro ou não, se é bom ela apostar em mechas mais marcadas que dão intensidade ou não, se é bom ela apostar na mescla do quente com frio, do mais quente. Então, por meio de fotos, a gente consegue dar essa visualização muito maior para a cliente, até porque cada cliente tem uma base de cabelo diferente. Então, digamos que você tem um cabelo pretinho e eu tenho um cabelo castanho, é claro, quando a gente chega ali, às vezes a gente pode até querer a mesma tonalidade de louro e isso pode até funcionar pra gente, mas as proporções vão ser diferentes, o tempo do produto agir vai ser diferente. Então, aqui ele vai funcionar muito bem a nível ilustrativo, mas de fato, a numeração do que vai ser usado, tudo isso quem vai decidir é o cabeleireiro.
Por isso que a gente precisa, muito além de mostrar as mechas, explicar muito bem para a cliente o que é ideal para o cabelo dela, para que ela saiba explicar para o cabeleireiro também. E se colocar à disposição para que a gente envie um áudio explicando tudo, ou se você presta esse serviço, fazer o acompanhamento com a cliente ao salão, da cliente ao salão, para que tudo saia, para que a gente reduza ao máximo aí a possibilidade de erros, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. No final das contas, é você quem decide, com base nesses pontos positivos e esses pontos de observação, o que é que funcionaria melhor para você. Se você está iniciando e fica insegura na hora de fazer a interpretação, eu indico este material aqui. Se você já é uma consultora mais experiente, eu indico este material aqui, certo? Caiu de novo minha cartelinha. Ainda bem que foi a dos cabelinhos pequenos, que ela não vai bagunçar tanto. Então, meus amores, são essas as considerações que eu queria fazer com vocês sobre as mechas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido também na cabeça de vocês como dar aplicabilidade a isso, tá certo? E, para mais informações, sigam @estilocarolrodrigues, que é o meu Instagram de consultora, e @lookaulucro, que é o meu Instagram da nossa escola de consultoria de imagem. Fiquem aqui para mais informações relevantes dentro desse mundo.